Fala, galerinha do YouTube. Ops, não é do YouTube. Fala, galera do Colégio Construir, pessoal do 8º ano. Vamos aqui para mais uma aulinha de biologia. Hoje a gente começa o conteúdo de tecido muscular, tá bom? Independente de você achar que tem ou não tem, eu estou lhe dando a certeza. Você tem tecido muscular, tá bom? O que é o tecido muscular? Gente, o músculo é feito por células, assim como todo o tecido do nosso corpo, evidentemente. E as células do tecido muscular, nós vamos chamar de fibras musculares ou miócitos. De novo, as células do tecido muscular, nós vamos chamar de fibras musculares ou então de miócito. Então, toda vez que eu falar de fibra, toda vez que eu falar de fibra muscular, toda vez que eu falar de miócito, eu estou falando das células do tecido muscular, tá bom? Existe alguns tipos de tecido muscular. Existe o tecido muscular estriado esquelético, o próprio nome já está dizendo, né? Estriado esquelético. Gente, estriado esquelético é porque ele possui estrias, dá para a gente ver as marcas das fibras musculares, e ele está presente no esqueleto, tá bom? Existe o tecido não estriado, ou seja, ele é liso, e existe o estriado cardíaco, que é responsável por fazer os batimentos do coração. Então, o estriado esquelético, as células são formadas por estrias, né, por fibras, ela está aderida ao esqueleto, tá bom? Isso é o estriado esquelético. Muito bem. Todo o nosso corpo tem músculo estriado esquelético, tá bom? Aqui é uma representação de como é as fibras do tecido muscular esquelético e onde é que ele está presente. Do alto da nossa cabeça até a planta do pé existe tecido muscular estriado esquelético. Cada vez que a gente anda, cada vez que a gente se movimenta, a gente está contraindo esse tipo de músculo. A contração é o deslizamento de uma fibra sobre a outra. Cada vez que o músculo contrai ou relaxa, essas fibras elas estão deslizando uma sobre a outra em sentidos opostos, evidentemente. Tá bom? Muito bem. Também tem um tecido muscular não estriado. Antigamente a gente chamava só de liso, hoje a gente chama só assim. Músculo, tecido muscular não estriado. Muito bem. Ou liso, tá bom? Se for mais fácil. Tecido muscular liso, ele reveste principalmente alguns órgãos. Então, por exemplo, ele está presente no tubo digestório, no útero, na bexiga, na vesícula biliar, nas artérias, nas veias, nos brônquios, nos bronquíolos, tá bom? Então, geralmente, quando a gente fala de tecido muscular liso, a gente está falando de tecido muscular que reveste os órgãos. Aqui é um desenho de uma localização onde tem tecido muscular não estriado, que é no intestino, tá bom? Aqui é o estômago, o intestino grosso, ali o intestino delgado e o intestino grosso, que é essa partezinha aqui, intestino grosso, que é onde vai ficar alojada as fezes, aqui nessa última porção, né? Saída pelo ânus. Beleza. Qual é a função do tecido muscular, por exemplo, no tubo digestório? É empurrar o alimento. Cada vez que a gente engole, o alimento não cai de uma vez no estômago, não. Ele é empurrado até chegar no estômago, tá certo? Então, como ele está sendo empurrado até chegar no estômago, a função desse tecido muscular liso no tubo digestório é empurrar o alimento. Lá no pulmão é regular o tamanho do pulmão à medida com que ele vai enchendo e vai secando de ar, tá bom? Da mesma forma, nas artérias e nas veias, o tecido muscular é liso e ele promove a passagem do sangue. E por último, o tecido muscular estriado cardíaco. O que é o tecido muscular estriado cardíaco? É aquele que vai formar o coração. Lembrando que o coração tem 3 camadas. Ele tem o endocárdio, que é uma camada muscular que reveste o coração por dentro. Ele tem o pericárdio, que é essa camada que reveste o coração por fora. Toda essa camada fininha que reveste o coração por fora. Quando a gente pega um coração de um animal, por exemplo, no frigorífico, a gente vai ver, existe uma pele esbranquiçada sobre ele. É o pericárdio. E essa parte mais grossa, que é o miocárdio. O miocárdio é responsável pelos batimentos do coração. Por isso que a gente chama de infarto do miocárdio. Porque se o miocárdio parar de funcionar, né, essa parte mais grossa do coração, o coração vai parar de bater. Tá bom? Uma coisa que é comum a gente ver no tecido muscular é a gente dizer se o serviço é voluntário ou involuntário. Então, por exemplo,
Quando ele contrai independente da nossa vontade, a gente diz que ele é involuntário. Ele contrai independente da nossa vontade. Involuntário. Quando ele é voluntário, então ele vai porque quer, ele contrai porque ele quer. Tá bom? Então, por exemplo, o coração, ninguém controla. Tá bom? Ele bate porque ele quer bater mesmo. É uma contração voluntária. Ok? Muito bem. Como é que acontece a contração muscular? Contração muscular, como eu falei, é o deslizamento de uma fibra sobre a outra. Cada vez que uma banda dessa, da fibra, desliza no sentido e a de baixo desliza no sentido oposto, a gente tem uma contração muscular. Então, cada vez que o músculo contrai, quando você fecha o braço e aí fica o músculo salta, é porque uma fibra deslizou sobre a outra. Tá bom? Por enquanto, não precisa a gente sair decorando essas bandas, banda I, zona H, linha Z, não precisa sair decorando por enquanto isso não. Basta você entender que a contração muscular, ela acontece pelo deslizamento das fibras. E é muito importante você saber que existe a participação de duas proteínas, a actina e a miosina. De novo, todas as vezes que a gente falar em contração muscular, é uma fibra deslizando sobre a outra, tá bom? E a gente vai dizer que existe participação de duas proteínas, que é a actina e a miosina. Tranquilo? Agora nós vamos ver aqui dois vídeos para a gente concluir esse processo de contração muscular e como acontece o funcionamento do tecido muscular. Ok? Vamos lá. Each time you take a step, 200 muscles work in unison to lift your foot, propel it forward, and set it down. It's just one of the many thousands of tasks performed by the muscular system. This network of over 650 muscles covers the body and is the reason we can blink, smile, run, jump, and stand upright. It's even responsible for the heart's dependable thump. First, what exactly is the muscular system? It's made up of three main muscle types: skeletal muscle, which attaches via tendons to our bones; cardiac muscle, which is only found in the heart; and smooth muscle, which lines the blood vessels and certain organs like the intestine and uterus. All three types are made up of muscle cells, also known as fibers, bundled tightly together. These bundles receive signals from the nervous system that contract the fibers, which in turn generates force and motion. This produces almost all the movements we make. Some of the only parts of the body whose motions aren't governed by the muscular system are sperm cells, the hair-like cilia in our airways, and certain white blood cells. Muscle contraction can be split into three main types. The first two, shortening muscle fibers and lengthening them, generate opposing forces. So the biceps will shorten while the triceps will lengthen or relax, pulling up the arm and making it bend at the elbow. This allows us to, say, pick up a book, or if the muscle relationship is reversed, put it down. This complementary partnership exists throughout the muscular system. The third type of contraction creates a stabilizing force. In these cases, the muscle fibers don't change in length, but instead keep the muscles rigid. This allows us to grip a mug of coffee or lean against a wall. It also maintains our posture by holding us upright. Skeletal muscles form the bulk of the muscular system, make up about 30 to 40% of the body's weight, and generate most of its motion. Some muscles are familiar to us, like the pectorals and the biceps. Others may be less so, like the buccinator, a muscle that attaches your cheek to your teeth, or the body's tiniest skeletal muscle, a 1 millimeter long tissue fragment called the stapedius that's nestled deep inside the ear. Wherever they occur, skeletal muscles are connected to the somatic nervous system, which gives us almost complete control over their movements. This muscle group also contains two types of muscle fibers to refine our motions even further: slow twitch and fast twitch. Fast twitch fibers react instantly when triggered, but quickly use up their energy and tire out. Slow twitch fibers, on the other hand, are endurance cells,
they react and use energy slowly so they can work for longer periods. A sprinter will accumulate more fast-twitch muscles in her legs through continuous practice, enabling her to quickly, if briefly, pick up the pace. Whereas back muscles contain more slow-twitch muscles to maintain your posture all day. Unlike the skeletal muscles, the body's cardiac and smooth muscles are managed by the autonomic nervous system, beyond our direct control. That makes your heart thump roughly 3 billion times over the course of your life, which supplies the body with blood and oxygen. Autonomic control also contracts and relaxes smooth muscle in a rhythmic cycle. That pumps blood through the smooth internal walls of blood vessels, enables the intestine to constrict and push food through the digestive system, and allows the uterus to contract when a person is giving birth. As muscles work, they also use energy and produce an important byproduct, heat. In fact, muscle provides about 85% of your warmth, which the heart and blood vessels then spread evenly across the body via the blood. Without that, we couldn't maintain the temperature necessary for our survival. The muscular system may be largely invisible to us, but it leaves its mark on almost everything we do, whether it's the blink of an eye or a race to the finish line. This video is made possible by our community on Patreon. Muito bem. E o último vídeo para a gente concluir essa parte de voluntário e involuntário. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrita como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente
e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores, que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações.